Pai, se não fosse assim, vou-lo teria dito. Esse ensinamento de Jesus, uma parte dele, é que dá o nome para o terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema que me foi sugerido é o diferentes categorias dos mundos habitados. Tema que se relaciona diretamente com essa fala de Jesus. Vejam que a doutrina espírita, ela facilita muito a compreensão desse tema, desse ensinamento de Jesus, porque ela não vive o reducionismo de outras visões, dizendo que a Terra é o único planeta habitado. Claro que a doutrina espírita não fala de ufologia, não fala de astrologia, não fala de astronomia, não fala de ET. O prisma para essa visão é a reencarnação, é um sentido reencarnacionista. Então o conceito de vida em outros planetas, nessas diferentes categorias de mundos habitados, é um assunto muito divulgado na doutrina espírita. Acredito que muitos de vocês já escutaram sobre isso, das classes de mundos que o espírito passa na sua evolução. Mas é importante nós pensarmos como esse conhecimento pode nos influenciar, como a gente pode aplicar no nosso dia a dia esse conhecimento. Então a sugestão da minha fala de hoje é que nós saiamos da superficialidade, do raso desse conhecimento, para que a gente possa aprofundá-lo e realmente vivenciá-lo no nosso dia a dia. Então eu começo com o ensinamento que nos traz os benfeitores, na questão 115 do Livro dos Espíritos, onde eles nos ensinam que todos nós somos criados simples e ignorantes. Então, quando fomos criados como espíritos, Deus nos criou assim, simples e ignorante. Todos da mesma forma, e todos nós com os mesmos atributos de perfectibilidade intrínsecos em nós mesmos, como herança da nossa criação, como herança do nosso Pai Celestial. Então, todos recebemos as mesmas oportunidades, precisamos nos adequar às mesmas leis, e todos recebemos, como nos ensinou o Mestre Jesus, de acordo com as nossas obras. Então esse é um processo justo e bondoso que Deus nos impõe para o nosso crescimento individual, auxiliando, claro, o crescimento evolutivo. Mas sendo espíritos, por que é que nós não só evoluímos no mundo espiritual? Porque é necessário que nós encarnemos, reencarnemos, para que a gente possa aplicar esse conhecimento que nós recebemos lá no mundo espiritual. E esse conhecimento é aplicado através de provas, através do método de aprendizado imposto por Deus, através de erros e acertos. Então eu erro, adquiro conhecimento para poder acertar depois e evoluir. E aqui na Terra nós temos acesso a diferentes tipos psicológicos. Ou seja, o que eu penso da vida pode ser diferente do que vocês pensam. O que eu gosto pode ser diferente do que vocês gostam. Uns espíritos mais evoluídos, outros menos evoluídos. Então a gente acaba se relacionando com vários tipos e diferentes percepções de vida. E esses tipos psicológicos nos geram, claro, muitas experiências. E nós vamos então entesourando essas experiências e elas vão nos ajudando em nossa capacidade de desenvolver inteligência e aprimorar cada vez mais o nosso discernimento. Então é nesse contexto que nós necessitamos de moradas para a nossa evolução. E cada morada que nosso Pai Celestial oferece, cada planeta que nós passamos durante esse processo evolutivo, nos dá condições diferentes, inerentes ao grau de adiantamento ou de inferioridade que cada um está no momento. Então cada um deles é uma estação, uma escola de crescimento, oferecendo todos elementos para o nosso progresso. Então, como eu falei no início, todos somos criados simples e ignorantes. Então, para que nós possamos iniciar nossa vida como espíritos mortais, necessariamente precisamos estar no mundo mais primitivo. Nesse mundo mais primitivo, pessoal, como nos ensinamos no Espírita, que são os mundos primitivos, eles são mais grosseiros materialmente e moralmente, porque deve ser um mundo no início dessa nossa evolução. Porque quando o espírito é criado, ele tem ainda quase que vontades, determinações, que um modo de vida parecido até com um animal. Então, nas primeiras encarnações que nós vivemos, as nossas buscas se relacionam muito mais com nossas necessidades físicas, necessidades básicas de reprodução, de alimentação, como homens da caverna. Então, precisamos do planeta que nos ofereça essa condição mais simples de vida,
Por isso, nós passamos por esses planetas primitivos que nos oferecem essa sociedade mais rústica, mais ou menos como uma pré-história. Passamos lá durante um determinado tempo. Esse tempo que determina somos nós mesmos, nossas escolhas, nossa vontade na prática do bem. Então é variável para cada um de nós. Depois que nós angariamos todas as experiências possíveis, evoluímos tudo que esse planeta poderia nos oferecer, nós somos promovidos, entre aspas, a um outro tipo de planeta, que são os de provas e expiações, onde ainda o mal predomina. No planeta primitivo, que eu falei anteriormente, as sensações, as necessidades são básicas, então existe muita primitividade. Lá é muita guerra, cada um pensa em si mesmo, cada um pensa na sua conservação. Necessário que passemos por isso. Voltando, chegando então, adiantando-se ao mundo de provas e expiações, nós carregamos ainda esse sentido animalesco em nós. Por isso que ainda o mal predomina nesses planetas. E a nosso planeta Terra ainda está no processo de transformação, mas ainda se encontra nessa categoria de provas e expiações onde o mal predomina. Por isso, pessoal, que nós vemos aqui a enfermidade, os vícios de todos os tipos, nós vemos aparentes injustiças, existe muita miséria, existe muito crime, muita corrupção, a vida ainda é muito material, a vida moral é quase nula. Por isso que esse planeta, que nós vemos toda essa situação hoje, se enquadra nessas características aqui, porque é um processo evolutivo. Então vejam, não existe caos, nada está errado, faz parte do processo de evolução do espírito imortal. Mas é claro que mesmo no planeta onde a vida é difícil como o nosso, muitas das experiências aqui que Deus oferece participam da nossa evolução como espíritos imortais. Nós aprendemos muito, evoluímos muito aqui na Terra, ou em qualquer outro planeta de provas e expiações. Afinal, quantos planetas existem no universo? Quadrilhões de planetas? Não temos nem ideia. Então existem muitos planetas parecidos. A Terra é só um deles, não é o único de provas e expiações. Então aqui nós temos muitas experiências a serem vividas. Terminando, como eu falei do outro planeta, tudo que poderíamos viver aqui, passei por todas as características que a Terra pode me oferecer, vivi tudo que tinha para viver aqui. Então novamente eu sou promovido a um planeta de regeneração. O planeta de regeneração, meus amigos, é um planeta ainda onde o mal existe. A Terra está passando por esse processo agora. Vejam que nesse planeta o mal não é mais absoluto como é aqui. Já existe uma semelhança de quantia entre o mal e o bem. Eles já começam a permanecer quase igual. Porque aqui no nosso planeta a gente vê quase só vontade. A gente vê muito pouco benfeitores ajudando, pessoas se oferecendo em ajuda ao próximo. Nós vemos muito mais pessoas prejudicando umas às outras. Mas nesse planeta de regeneração, o mal já não tem mais tanta força. O bem começa a se equivaler. Então, não só mais nós estamos buscando nos despojar das nossas imperfeições, mas também nós iniciamos um processo de consolidar virtudes. Terminamos aqui no plano de regeneração, tudo que ele pode oferecer, passamos então para os mundos ditosos. Nesses mundos, o bem é a regra. Então já não existe mais o mal. A felicidade, a paz, a fraternidade, a harmonia reina nesses mundos. A fraternidade entre os irmãos existe todo o tempo. Ainda existem algumas imperfeições, ainda vivem provações esses irmãos que estão nesses mundos ditosos, mas não como nós vivemos aqui. Então já existe uma felicidade a ser vivida. Nós já estamos mais próximos da felicidade, porque o bem vive mais dentro de nós. Terminada mais essa etapa, somos então levados já como espíritos puros aos mundos celestes. Mundos celestes vivem somente espíritos moralmente perfeitos. Espíritos que passaram por todas as categorias evolutivas, venceram todas as provas, todas as dificuldades, reencarnaram de todas as maneiras possíveis e, terminando então esse processo, vão até esses mundos celestes. Esses mundos são habitados pelos anjos, pelos cristos, e através desses mundos eles governam o nosso universo. Ou seja, é um mundo onde a felicidade é suprema. Não existe nenhuma fagulha, nenhum pensamento maléfico nesses mundos. Os espíritos são moralmente perfeitos.
Então, pessoal, essa é a categoria de mundos que nós passamos. São 5 tipos: primitivos, provas e expiações, regeneradores, ditosos e celestes. Nós podemos ir e voltar nessas escalas, não é engessado. Então, por exemplo, eu estou no mundo de provas e expiações, e esse mundo está se regenerando, mas eu não estou me encaixando na vibração moral desse planeta. Espírito muito calcitrante no erro, muito retinente no erro, não estou me adaptando a ele, então eu posso ser exilado em um planeta mais inferior, para que lá eu possa então depurar esses instintos mais asselvajados que mantêm-se em mim, para depois voltar a esse planeta de provas e expiações. E nesse processo, eu atuo também ajudando os habitantes que lá estão, que estão de um modo mais primitivo ainda do que eu vivo. Foi o que aconteceu na Terra, no início da sua constituição, quando os nossos irmãos capelinos vieram até aqui, de um outro planeta, para poder nos ajudar na evolução do planeta Terra. Isso aconteceu mais ou menos 6.000 anos atrás. E isso tem muito a ver com o mito de Adão e Eva. Esse mito de Adão e Eva fala diretamente dessa vinda dos capelinos na Terra. Mas nós também podemos, evoluindo para um outro mundo mais adiantado, retornar a um mundo mais inferiorizado para cumprirmos missões. Tem um livro de Emmanuel chamado Renúncia, onde a Alcione, que é uma benfeitora, já está encarnada em outro mundo, mais evoluído que a Terra, e resolve voltar até nós para ajudar os irmãos, que ela tinha uma relação muito próxima. Então vejam que os benfeitores, os espíritos um pouco mais evoluídos, podem voltar sempre a um planeta mais interiorizado como missionários. Então nós vamos e voltamos de acordo com as nossas necessidades de evolução. E vejam que cada planeta, pessoal, passa por todos esses ciclos. Então a Terra, por exemplo, ela já foi um planeta de provas e expiações, já foi um planeta primitivo. Hoje é um planeta de provas e expiações. Está evoluindo para o planeta regeneração, no futuro será um planeta ditoso, e ainda mais à frente também tornar-se-á um planeta celeste. O tempo é quantos mil anos aí para essa evolução? Não temos como afirmar isso categoricamente, meu amigo. Depende dos habitantes que aqui estão. Então, não é a Terra que se renova, são os habitantes que aqui moram que se renovam. Vejam que no livro Gênesis, nas obras anteriores de Kardec, ele já dizia que o processo iniciava-se lá anteriormente na vida do espírita. E dizia que os tempos estavam chegando. Mas como Deus, o tempo é a eternidade, Deus não se relaciona com o tempo que nós nos relacionamos, não tem uma data fixa. Esse processo já está acontecendo há mais de 300 anos e vai se estender por ainda mais algum tempo. Então nós não podemos dizer assim, vai durar 10, 20, 100, 200, 300 anos. Não categoricamente. Então, essa escala de conhecimento, pessoal, que eu trouxe aqui para vocês, não deve só, então, ser um alimento intelectual para nós. Porque a doutrina espírita, as palestras espíritas, elas precisam nos consolar, nos acolher. Claro que essas informações, de certo modo, nos auxiliam. Mas nós viemos aqui buscando algo mais profundo, algo que realmente nos traga um crescimento, uma forma de vivenciar a vida, de relacionarmos com o que estamos aqui escutando no nosso dia a dia. Por isso que eu quero agora focar, então, no nosso planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Vejam que Kardec utiliza, nesse capítulo que eu falei para vocês, o terceiro, termos como hospital, como subúrbio, como presídio. Porque aqui na Terra nós vemos realmente que todos os vícios estão reunidos. Pouca fraternidade, pouca caridade, o amor realmente não impera aqui. É um interesse pessoal, cada um pensa em si mesmo. Existe muito egoísmo e muito orgulho. Mas a Terra é um planeta muito bonito, é um lindo, maravilhoso planeta. Então, o mal predomina na matéria do planeta? Obviamente que não. O mal predomina nos habitantes que aqui estão. E esses habitantes somos nós. Então, incluindo alguns missionários que vêm aqui cumprir missões, que são bons espíritos, nós estamos aqui habitando. Portanto, o mal predomina em nós. Vejam, pessoal, eu não falei que o mal predomina no ladrão, no homicida, no político corrupto, naquele parede desajustado que todos nós temos, no nosso vizinho, um desafeto. Eu disse que o mal predomina em nós mesmos, porque nós aqui estamos habitando. E quando a gente então começa a entender isso,
a gente começa a ter um ponto de partida para a nossa compreensão de nós mesmos. E isso pode nos auxiliar num autoconhecimento honesto. Porque verdadeiramente, aquele que já iniciou esse processo, já percebeu que o mal existe em si mesmo. Porque desde que nós começamos nossa vida aqui na Terra, nós aprendemos que precisamos praticar o bem. Mas quantos de nós praticam? Muitos pensam que praticar o bem é um bem a si mesmo. Mas a doutrina espírita aprofunda muito esse conceito. No livro Ação e Reação de André Luiz, Benfeitor Santos explica para André Luiz que o mal começa quando você só quer o bem a si mesmo e aos seus mais próximos. Então, se a minha vontade é o bem para mim e para os meus mais próximos só, já estou praticando o mal. Então, veja que é muito mais profundo isso. E esse conhecimento, ele é libertador, porque ele dá esse ponto de partida. Então, eu começo uma autoanálise sobre mim mesmo a partir desse entendimento. Então, é mais fácil eu ter uma mudança de postura, uma mudança de valores. Porque essas características, meus amigos, estão em todos nós. Claro, em uns, a intensidade é muito maior. Em uns, o egoísmo, o orgulho, ele se manifesta muito mais. Mas ele está em todos nós. Aqui no planeta de provas e expiações, onde o mal predomina. Nós estamos vivendo aqui. Então, o egoísmo, ele acaba desenvolvendo várias formas diferentes de se manifestar. E ele é muito difícil de ser percebido. Mas quando nós vemos a nossa relação com nós mesmos, porque pouco fazemos com o nosso ajudamento, quando vemos nossa relação com o outro, porque pouco nos colocamos em benefício do outro, e quando vemos nossa relação com Deus, que é uma relação mais de barganha, de pedir, de esperar alguma coisa em troca, nós vemos que realmente a nossa relação é muito egoísta, muito egocêntrica, muito ególatra. Vejam que até na relação com Deus, muitas vezes, nós relacionamos com Ele, não querendo entrar em comunhão com Deus, mas esperando que Ele pode nos oferecer de bom. Quais vantagens Deus pode oferecer? Então começa a aproximar dele, entendendo isso. E com o outro, será que eu divido os meus talentos? Será que eu divido o que eu tenho do melhor? Ou eu dou somente a minha moedinha no sinal, dou uma roupa velha na casa espírita, um pacote de feijão e me vejo caridoso? Como é que é essa nossa relação? Mas eu trabalho honesto, o problema é do outro, o governo que faça alguma coisa. Quando nos afligem, quando nos prejudicam, será que eu perdoo? Mas quando sou eu no lugar daquele que agrediu, eu peço perdão. Então vejam que para nós a justiça é uma, para o outro a justiça é outra. Nós ainda temos essa forma de viver a vida. E o que nós desenvolvemos a partir disso? A infelicidade. A questão 614 do Livro dos Espíritos nos fala que quando nós nos afastamos das leis divinas, em especial da lei do amor, nós encontramos o sofrimento. Então o desrespeito às leis da vida é que nos traz a dor e o sofrimento. E cada um de nós que está aqui vivendo, nessa escola, nesse planeta que vai nos trazer muito crescimento, vive esse ciclo, vive essa percepção de uma forma diferente. Claro que existe um padrão, uma equivalência todas entre nós, mas no fundo nós sempre somos herdeiros de nós mesmos. Então o sofrimento, a dor, eles ainda são os veículos que nos impedem a mudança. Nós não conseguimos ainda evoluir pelo nosso amor. Então nós precisamos sentir dor, sentir sofrimento para que possamos evoluir. E nós precisamos modificar isso. E um livre-arbítrio mais esclarecido, mais bem direcionado, pode evitar muito isso. Então nós percebemos muitas vezes, pessoal, nessa visão que o Espírito oferece, que todos nós, no fundo, psicologicamente, somos uma morada de Deus. E cada uma dessas moradas de Deus, que todos nós somos, tem suas dores, tem seus conflitos, tem suas culpas, suas imperfeições, suas qualidades, suas necessidades, sua forma de ver a vida. E cada uma dessas moradas que todos nós somos, também um dia tornar-se-á celeste, como os planetas que eu falei anteriormente. Todos nós um dia nos tornaremos iguais a Jesus. Mas nós precisamos, nesse momento evolutivo que estamos, nos despojar dessas nossas imperfeições, compreender nossas dores, nossas culpas, nossas provações, nossos resgates, nossas expiações. Dessa maneira, nós vamos ver que a felicidade realmente profunda ainda não é desse mundo. Não de forma plena. Porque vejam, a felicidade, ela é um estado interior. É quando estamos em paz com a nossa consciência.
E vivendo uma vida conforme eu falei para vocês que nós estamos vivendo aqui hoje. Conforme cada um de vocês já deve ter percebido no autoconhecimento que realiza no dia a dia, no final do dia em especial. Como é que nós vamos esperar sermos felizes vivendo assim? Porque nós hoje em dia pensamos que a felicidade são os momentos de alegria. E esses momentos de alegria, muitas vezes, são fúteis, são fugazes, eles não preenchem, porque se relacionam sempre com vida material. Então eu fico feliz quando eu alcanço uma vitória material, uma vitória profissional. Mas a felicidade está muito além disso. Então a felicidade, ela não está se relacionando diretamente com o que a matéria pode nos oferecer, porque senão nós vivemos sempre vazios em nós. A felicidade, como dizia um filósofo chamado Immanuel Kant, ele nos ensinava que a felicidade, ela só é possível quando nós não a buscamos, quando ela nos surge espontânea, como consequência do dever cumprido. Então a felicidade que nós realmente poderíamos ter aqui na Terra, a felicidade real que nós podemos alcançar, diferente das conquistas materiais, que hoje trazem muita alegria, mas logo amanhã já pedem mais e mais e mais, é a felicidade do dever cumprido. É a felicidade que nos fala: parabéns, hoje você superou o seu ponto. Que bom, hoje você estendeu a mão ao seu irmão. Muito bem, você está caminhando como um espírito imortal. Então, quando nós estamos lá dos nossos irmãos o auxiliando, nós somos felizes. Quando nós nos comportamos com ética, com moral, nós também somos felizes. Quando vivemos a lei do amor, a principal lei do universo, quando despertamos esses atributos de perfectividade que todos nós temos, nós também somos felizes. Então, nenhuma conquista material traz a paz que essas ações trazem. Porque nós somos criados para amar, meus irmãos. Em essência, nós somos filhos do amor. E quando nós nos distanciamos desse amor, nós vamos encontrar o quê? A dor e o sofrimento. Por isso, é necessário muito esforço em nos disciplinarmos e entendermos que nesse estado evolutivo que estamos hoje, o que vamos encontrar em nós mesmos e nos nossos irmãos está baseado ainda no orgulho e no egoísmo. E quem realmente iniciou um autoconhecimento honesto, sem justificar-se, sem dizer assim, não, mas é o outro que provocou, não tinha que fazer, mas você podia não ter aceitado a provocação do outro. Quando você realiza um autoconhecimento honesto, você percebe que realmente o egoísmo e o orgulho é quem nos guia e quem nos causa dor e sofrimento. E a nossa busca aqui acaba se distanciando disso porque nós queremos muito mais do que viver o que a sociedade materialista nos impõe. Like de rede social, projeção material, projeção social. Preciso ter um conforto material para quando me tornar mais velho, mas talvez essa vida se nem chegue. Então vejam que muitas vezes a gente se comporta quase como no planeta primitivo. Porque o que nós fazemos diferente dos animais nesse sentido? Nós queremos ter uma vida tranquila, para um final tranquilo. Então nós nascemos, reproduzimos e morremos. Mas nós hoje somos seres humanos. E a essência do ser humano é a prática do bem. A essência do espírito imortal é a prática do bem. Por isso, mesmo num planeta de provas e expiações, nós aqui podemos ser felizes nesse processo da prática do bem. E a prática do bem começa por mim mesmo. Quando eu enxergo todas essas características e começo a pensar, como posso combatê-las? Como posso vigiá-las? Como posso não mais permitir que o meu egoísmo, meu orgulho, cause tanta dor nos meus irmãos? Como eu posso não mais reagir ao egoísmo que o meu irmão também coloca sobre mim? Afinal, somos todos iguais? A agressão que eu vejo nele, que me provoca, existe também em mim. A dificuldade de relacionamento que ele tem comigo também existe de mim para com o outro. Então, no fundo, nós somos todos iguais. Nós todos estamos nesse processo de evolução. E aí nos surgem alguns padrões de referência, alguns benfeitores espirituais que nos servem como padrão e guia, como modelo de comportamento, como modelo de conduta. E o nosso Mestre Jesus é o maior deles. Ele nos trouxe todo um processo de crescimento, de fraternidade e de solidariedade que devemos viver entre nossos irmãos. E a questão 625 do Livro dos Espíritos nos fala que nós podemos alcançar a moral que Jesus mostrava ter ainda encarnados aqui. Que podemos voltar depois, servindo também como esses missionários. Francisco de Assis, por exemplo, já não tinha mais necessidade de reencarnar no planeta.
veio aqui como missionário, para ser modelo de referência para todos nós. Então, pessoal, para que possamos finalizar a palestra de hoje, eu falei que nós estamos num processo de mudança do nosso planeta, do planeta de regeneração. O mal já não vai mais ter a força que tem hoje. Eu falei também que alguns irmãos do planeta Capela, nessa mudança de provas e expiações para a regeneração, acabaram sendo exilados no planeta mais difícil, que era a Terra há 5 mil anos atrás. Então imaginemos nós sermos exilados do planeta em condições do que a Terra mostrava há 5 mil anos atrás. Mas para que isso não aconteça, nós precisamos nos adequar ao novo sentido vibratório moralmente que a Terra terá. E será que nós estamos capacitando-se para poder continuar aqui? Será que nós estamos pensando no bem dos nossos irmãos, ao invés de só do nosso próprio bem? Eu falei para vocês, querer o bem a si mesmo já é mal. Não fazer o bem, pessoal, já é mal, segundo a doutrina espírita. Matar e roubar é selvagem que faz, mas ajudar o outro é necessário, é a essência do ser humano. Nós nos tornamos humanos quando oferecemos amparo aos nossos irmãos. Então, se nós não tivermos esse pensamento, esse modo de vida inserido no nosso dia a dia, será que nós permaneceremos aqui nesse mundo? Porque na regeneração já não existirá mais esse mal atuando o tempo todo, o ódio não vai mais sufocar tanto os nossos corações, e comparado à Terra, será um mundo feliz. Então estamos vivendo para continuar aqui? Existe realmente, meus amigos, fraternidade e solidariedade em nós? Quais são as minhas buscas? Poder social? Posição social? Uma vida tranquila na minha velhice? Guardando, repartindo nem o poder supérfluo da minha casa? O que realmente estou buscando? Porque se nós nos adequarmos, nós seremos aqueles que atrapalharão o desenvolvimento do planeta. Então, infelizmente, seremos enviados a planetas mais inferiores para nos readequarmos às leis, para depois podermos voltar à Terra. Então, que essa pergunta, meus irmãos, possa nos servir como um direcionamento do nosso autoconhecimento. Vejam que no começo eu disse, vamos ampliar esse sentido dessa palestra aqui, não só para conhecermos os tipos de planeta, mas para entendermos se estamos adequando ao tipo de planeta que estamos vivendo hoje, que viveremos em seguida. Então, que esse processo possa ser o nosso combustível nesse autoconhecimento honesto. Que cada um volte ao seu lar hoje, reflita e pense: como estou vivendo a vida aqui? Me enxergo capacitado para estar nesse planeta de provas de regenerações? Não é castigo, não é punição, é não adequar-se às leis. Então você será exilado em outro. Agora, aquele que comece hoje, então, esse processo, que não fazia até hoje, com toda certeza pode permanecer aqui. Porque está tendo boa vontade, bom ânimo para o aperfeiçoamento. E a partir do momento que nós mostramos boa vontade em crescer e evoluir, nós encontramos sempre o amparo do nosso Pai Celestial, do nosso Mestre Jesus e dos benfeitores amigos. Então, meus irmãos, que cada um de nós carregue a sua cruz e siga o Mestre Jesus. A cruz de cada um é a aprovação de cada um de vida. São as pessoas que estão em volta, são as necessidades que possuem, é o meio no qual está inserido. E a partir desse meio, que possa esforçar-se em praticar o bem, em oferecer-se ao benefício coletivo, e não só a mim e aos meus mais próximos. Porque sendo assim, nós vivemos uma vida muito egoísta. E nosso planeta não será mais um planeta onde o egoísmo prevalecerá. Existirá fraternidade e solidariedade aqui. Eu quero muito ficar aqui. Por isso, esforço, disciplina, para tentar me adequar às leis divinas que estarão aqui vivenciando mais esse planeta. E eu finalizo então a nossa fala de hoje, uma fala de Sócrates, que sempre dizia assim: o conhecimento só nos é útil se nos torna melhores. Então hoje nós estudamos um pouco sobre os tipos das categorias do mundo. Entendemos onde cada um de nós se encaixa nisso. Entendemos como nós estamos vivendo hoje, e entendemos também como viveremos daqui no dia de amanhã. Que cada um faça bom proveito desse conhecimento e o utilize da melhor maneira possível. Obrigado a todos pela atenção. Pessoal, vamos passar